Teste do meio sugado ou burp. Ele participa de um dos elementos das baterias de teste que nós pesquisamos. Não de todos, como eu disse, cada edital ele difere um pouco, cada bateria de teste tem elementos diferentes, mas esse teste que nós vamos mostrar hoje, ele implementa, ele está dentro de algumas baterias de teste. Então nós vamos mostrar para vocês, primeiramente, como é executado, e depois, posteriormente, nós vamos fazer todo o trabalho de como treinar a capacidade em melhorar a performance da execução desse teste e fazer aí o número mínimo exigido durante o teste que vocês vão fazer. Cabe, mais uma vez, olhar no edital e verificar qual é o número mínimo exigido no teste que vocês vão fazer. E cabe também verificar se o burp, se o meio sugado faz parte, é um dos elementos dessa bateria de teste que você vai fazer. Se fizer teste, siga as orientações que nós vamos passar aqui. Então, primeiramente, já vamos só fazer lentamente cada fase para poder mostrar pontos importantes da execução. Primeiro, o indivíduo vai estar em pé e o primeiro movimento que ele vai fazer é de agachamento com as mãos no solo, que é o primeiro movimento que vai agachar. Nessa posição, cotovelo estendido e o braço, segmento braço e antebraço, ou seja, todo o membro superior, ele deve estar entre o joelho e o quadril. Esse é um ponto que normalmente o avaliador vai olhar, vai verificar e vai considerar como uma boa execução. Cabe você olhar as nuances, as peculiaridades do teste que vai ser exigido com vocês. De qualquer forma, isso é uma visão geral do trabalho. Próxima fase é projetar os pés para trás, mantendo um alinhamento do corpo. Então, fez aquela posição inicial de agachamento com as mãos no solo, mantém essa posição com o alinhamento dos pés, os pés unidos, com o alinhamento do corpo. Feito essa posição, volta a agrupar o corpo na frente. Mais uma vez, o joelho tem que passar um pouco a linha dos membros superiores. Esse é o detalhe que você tem que verificar se está batendo com o que está sendo exigido no edital que você vai fazer, e aí volta, subir o corpo e ficar em alinhamento. Normalmente esse teste é feito em 1 minuto e é exigido em torno de 19, 20, 25 flexões ou movimentos em 1 minuto. Isso depende, mais uma vez, de olhar no edital. De qualquer forma, é um teste de resistência muscular geral, que vai envolver vários grupos musculares participando do movimento. A princípio parece um teste bem simples, mas na hora da execução, se você tiver com peso corporal elevado, você vai sentir um desgaste muscular bem grande e ele vai ser um dos testes bem cansativos a serem executados. Vou pedir, Jefferson, para te fazer 10 repetições só para ficar bem claro para o pessoal ver na filmagem. Tempo de 1 minuto, claro que o Jefferson fez só para demonstração como é que é o teste, fez aí 10 movimentos, tem que saber quanto que vai ser exigido em 1 minuto para você executar. Então agora nós vamos passar a demonstrar exercícios que melhorem a sua performance para executar esse teste em específico. Vamos lá. Nós vamos começar então mostrando um primeiro exercício, simples de ser executado, mas para aquelas pessoas que são mais gordinhas ou têm um nível de flexibilidade baixo, pode complicar um pouco. Então você pode fazer o exercício que o Jefferson vai demonstrar agora com uma amplitude de passada de membros inferiores curta para favorecer os gordinhos, para favorecer o pessoal que tem mais encurtamento e ao longo do treinamento fazer o mesmo exercício aumentando a amplitude da passada do membro inferior. Eu vou agora, durante a execução do Jefferson, chamar a atenção para esse detalhe. Olha aí. Vou colocar as mãos no solo, vai alinhar o corpo e ele vai fazer alternadamente a flexão de um membro inferior alternando com a extensão do outro. Pode ir lá, Jefferson. Isso, bem amplo primeiro. Ó, esse é um movimento bem amplo, é um trabalho de treinamento. Você vai fazer aí 20, 30, no máximo 40 segundos do exercício, terminando uma série. Para os gordinhos, para os que estão mais encurtados, vou fazer um trabalho mais com amplitude menor, Jefferson, de passada do membro inferior. Vejam bem, aqui é um trabalho de amplitude menor de passada, está trabalhando a resistência do membro superior, está trabalhando a resistência do tronco, está trabalhando a mobilidade e resistência do membro inferior. Amplia agora, para a gente finalizar, o trabalho com maior amplitude. Ok, Jefferson. Nessa situação, nós poderíamos considerar, para quem está iniciando, 15 segundos. Para quem já está mais evoluído, pode ser 20, 25, você vai evoluindo o tempo da série de execução, até aproximadamente 40, 45 segundos de execução desse exercício. A amplitude da passada pode ser mais curta, como eu falei, pode ser mais longa.
Obviamente a amplitude mais longa, ela é a que vai dar maior treinabilidade ao exercício, é a que vai exigir maior capacidade de você. Então vá progredindo gradativamente para se chegar nessa amplitude maior e vá progredindo também com o tempo da série. Então o tempo da série de 15 segundos até 45 segundos, por exemplo, para ir executando esse movimento. Mas existem outros movimentos para se fazer esse trabalho também, que nós vamos demonstrar agora na sequência. Vejam bem. O treinamento que nós vamos mostrar agora, você acabou de ver, frequência cardíaca do Jefferson 110, 115, mais ou menos em torno disso. Nós vamos fazer um trabalho de treinamento, vejam bem. E no final desse trabalho de treinamento, mais um exercício de treinamento, vocês vão ver o quanto vai chegar a frequência cardíaca do Jefferson executando esse trabalho. Para vocês verem como esse exercício aparentemente não tem um nível de esforço no visual grande, mas fisiologicamente ele realmente exige bastante. Então vamos lá, Jefferson, vou mostrar outro exercício. Muito similar com o que nós fizemos antes, só que agora com os dois membros inferiores juntos fazendo o agrupamento para frente. Pode ir lá, Jefferson. Vejam bem, essa é a técnica de execução. Joga os pés para trás e para frente. Para os mais gordinhos, para os que têm um abdômen mais protuso, faz um movimento mais curto de flexão para começar o trabalho. E aí a gente trabalha com o tempo das séries de 15 segundos a 45 segundos, a 50 segundos. O amplo agora, Jefferson. E o trabalho amplo para aqueles que já estão mais avançados, que já estão conseguindo fazer melhor. Trabalho então sempre em cima do tempo de execução do exercício, preferencialmente tentando passar o joelho da linha dos membros superiores. Isso aí, Jefferson. Beleza. Vamos ver quanto é que deu aqui a frequência cardíaca para a gente poder mostrar. 160, 161. Ver qual é o pico de frequência cardíaca que deu durante esse trabalho de treinamento. 160, 159 já começou a baixar, então o pico foi 161. É um outro trabalho para se executar para a realização do teste do meio sugado. Nós vamos para um outro trabalhinho um pouco mais intenso também para mostrar para vocês. Vejam bem, pela frequência cardíaca a gente está provando que a intensidade, inclusive do treinamento, é alta. Vamos para outro exercício. Bom pessoal, e para encerrar agora a programação de treino, nós colocamos 2 steps, onde o Jefferson vai fazer exatamente os exercícios que nós fizemos antes, porém colocando os membros inferiores, os pés em cima do step. Com isso vai aumentar um pouco mais a carga de trabalho, usando o mesmo princípio que nós usamos aí para o exercício abdominal e que nós usamos para a flexão de braço, os planos inclinados. Toda vez que nós colocamos o membro inferior num plano mais inclinado, no caso desse exercício, quanto mais inclinado estiver esse plano, maior será o esforço. E o Jefferson agora já vai fazer em cima de 2 steps, onde vai propiciar um esforço bem grande. E ele vai alternar então o trabalho das 2 passadas alternado com o trabalho bilateral. E nós vamos monitorar aqui em 1 minuto para ver quanto que o Jefferson consegue fazer de repetições e para ver também quanto que sobe a frequência cardíaca dele. Durante as gravações, agora que nós já estamos montando esse treinamento para vocês, para a apresentação, a frequência cardíaca do Jefferson já subiu. Vou pedir agora para o Pet aproximar aqui, fechar a câmera, já subiu para 132. Então nós vamos partir, vamos começar com uma frequência cardíaca inicial 127, 126. Vamos ver, ela deve baixar aí para um 120 que nós vimos. Então nós vamos partir de uma frequência cardíaca inicial em torno de 120 para fazer esse exercício e fazer no final de 1 minuto, né, Jefferson? Ver quanto que vai e vocês poderem ver essa alternância dos membros inferiores. Então vamos lá, Jefferson. Quando pega em cima, estou segurando. Quando eu disser já, tu inicia. Né? Atenção. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, Bom pessoal, então agora a gente vai dar uma orientação não só de metodologia de treino, mas a questão fisiológica que vai embasar o seu treinamento e também a execução durante o teste. Então nesse exemplo que a gente fez agora aqui, eu fui na intensidade total desde o início. O
que aplicou que eu consegui fazer 50 segundos de repetição e a minha frequência chegou a 181 batimentos por minuto. Fadigou, né? Fadigou, eu não consegui mais executar, perdi a coordenação, já não conseguia mais raciocinar o que ia fazer. Membro superior ainda conseguia aguentar, mas fadigou totalmente as pernas. E agora o João vai explicar o porquê que isso aconteceu e o porquê que vocês têm que tomar um pouco de cuidado, um pouco não, muito cuidado, na hora de executar o teste, porque você pode estar muito bem condicionado para conseguir fazer a repetição necessária dentro de 1 minuto, mas por ansiedade, querer fazer muito rápido, você pode acabar perdendo score e não conseguindo ser aprovado nesse teste. Então a ideia é o seguinte, pessoal, se vocês têm um tempo para executar, nós estamos pegando aqui um padrão que nós encontramos em alguns testes físicos, padrão de 1 minuto, executar, por exemplo, 20 movimentos. Então não adianta acelerar muito no começo. Se você acelerar muito no começo, você vai usar uma fonte de energia que nós chamamos de fosfocreatina. E quanto mais acelerado for o movimento, como o Jefferson fez no começo, isso que ele não acelerou tanto, mas ele fez algum grau de aceleração ali. Quanto mais explosivo for o movimento no começo, mais fosfocreatina como fonte de energia você vai usar. E rapidamente ela vai se extinguir. Isso rapidamente significa aí 10, 15, no máximo 20 segundos ela está exaurida. E a partir desse ponto, a fonte de energia para o teste é a glicose anaeróbica. E a glicose anaeróbica ela tem um subproduto metabólico dela como fonte de energia para o exercício que ele é maléfico para a execução, que é a produção do lactato. Essa produção do lactato é que levou o Jefferson à fadiga, leva a uma ardência muscular e fadiga. E se você atropelar, quiser fazer um teste com muita explosão, muito rápido, você pode rapidamente exaurir a fonte da fosfocreatina e com isso rapidamente também entrar na fonte da glicose anaeróbica, produzindo uma taxa bem elevada de lactato já no começo do teste, já nos primeiros 30, 35, 40 segundos. E com isso talvez você não consiga cumprir o teste até o final, como aconteceu com o Jefferson, em função de uma fadiga prematura causada pela produção elevada do lactato. Lembrando que essa produção elevada do lactato é do uso da glicose anaeróbica. Então a dica que nós podemos dar para vocês e a orientação é: não acelere muito o teste. Procure durante o seu treinamento saber qual é o ritmo de execução que você precisa fazer para em torno de 50 segundos, 55 segundos terminar o número de movimentos que é o necessário para executar o teste. Não é tentar fazer esse número de movimentos em um tempo bem menor e fazer com um movimento muito explosivo, você vai fadigar muito cedo. Então vá graduando esse ritmo, vá encontrando esse ritmo ideal para fazer o teste. As flexões sejam elas 20 ou 20 repetições, ou um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do que está constando no edital, mas tentar fazer isso em torno de 50, 55 segundos, graduando essa velocidade, sem acelerar demasiadamente, e com isso não consumindo demasiadamente muito acelerado também a fosfocreatina e não entrando tão prematuramente na glicose anaeróbica. O grande problema é esse, é acelerar, desgastar demais uma primeira fonte de energia, uma fonte primária de energia, e entrar na nossa segunda fonte de energia que leva à produção do lactato e acabar fadigando antes do término da prova, que foi o que nós demonstramos com o Jefferson. A intensidade foi lá em cima, ele acabou fadigando um pouco antes. Então tome esse cuidado no programa de treinamento para o burpee, para esse teste que você está treinando para executar. No próximo programa nós vamos fazer um desfecho então dessa série e linkar todos os programas para que você possa ter aquela ideia geral do que foi feito em termos de programas de técnicas de execução, para que você possa vencer os testes de aptidão física e possa ser aprovado no concurso que você irá fazer. Era isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo programa. Valeu. Treino em Foco, testes de aptidão física. Você pediu, nós estamos aqui para contribuir e ajudar. Muitas pessoas, muitos dos nossos seguidores, estão fazendo alguns testes em polícia militar, polícia civil, em algum desses casos, bombeiros, e existem os testes físicos junto com os testes intelectuais